Olá, shalom a todos. Bem-vindos a mais um episódio do canal Viagem na Bíblia. Continuando a nossa série de estudos sobre o calendário bíblico, hoje veremos sobre o Dia do Senhor. Qual é o Dia do Senhor? Sábado ou domingo? Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Como vimos nos últimos vídeos sobre o calendário bíblico, nós estudamos que o único dia da semana que possui nome na Bíblia é o sétimo dia. Ele é chamado de Shabat. Nós temos os demais dias chamados em ordem numérica, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo dia é chamado de Shabat, que significa em primeira mão cessar ou cessação, cessar o trabalho. E em segunda tradução podemos dizer que é descanso. A instituição do Shabat está lá no Gênesis, no capítulo 2, logo após a criação, quando o Eterno conclui a criação. Todo o capítulo 1 de Gênesis, nós temos a obra da criação, sendo que no sexto dia foi criado o homem e a mulher, Adão e Havá. Adão e Eva foram criados o primeiro casal de humanos. Lembrando que sempre o Eterno começou a viração do dia sendo no pôr do sol, vendo primeiro a parte do dia à noite, depois o dia, a parte clara. Então nós temos e houve tarde, ou houve entardecer, e houve amanhecer, foi o dia 1. E assim foi até o sexto dia, quando o Eterno finalizou a criação com a criação do homem e da mulher no sexto dia. Logo após o sexto dia vem o sétimo, e nós não vemos a expressão houve entardecer e houve amanhecer, porque o Shabat, ele é o dia que não tem princípio e não tem fim. É uma referência ao dia eterno, a uma referência à divindade, ao Criador. Por isso nós lembramos do Criador nesse dia. O homem que foi criado no sexto dia, antes que ele começasse a trabalhar, o Senhor deu o Shabat para ele como um presente, porque ele desejava que o homem que ele criou se relacionasse com ele. Por isso que no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos sempre o termo Elohim. Elohim criou todas as coisas. Já a partir do capítulo 2 e no versículo 4, nós temos ali a instituição do Shabat, a santificação do sétimo dia como dia consagrado ao Eterno. Nesse dia, o Senhor passa a ser chamado de Adonai Elohim. E o termo aqui já não é mais somente Elohim, que fala do Deus Criador, que fala daquele Deus que cria todas as coisas. No capítulo 2, ele começa a se relacionar com a sua criação, iniciando pelo homem. Portanto, como diz a palavra do Senhor, que o Shabat foi feito para o homem, porque foi o primeiro dia, esse primeiro Shabat o Eterno deu para o primeiro casal de humanos como um presente, para que nesse dia ele se deleitasse na presença do Eterno, para que o homem e a mulher se relacionassem com o seu Criador. Por isso que o nome dele, a partir de então, vai ser sempre Adonai Elohim. Aqui nós vemos o nome do tetagrama sagrado pela primeira vez na Bíblia Sagrada. Yud Rei Vav Rei, o nome do Criador. O Eterno revela o seu nome quando ele dá o Shabat, o sétimo dia, como um presente para a humanidade. E o homem, então, se delicia nesse presente, no dia do relacionamento dele com o Criador, para que somente depois ele começasse a trabalhar a partir do primeiro dia da semana. Percebam também que Adão e Eva ainda não haviam pecado quando o Eterno deu o Shabat para eles. Deu o sétimo dia como um dia santificado, um dia de delícias, um dia que eles poderiam passar na presença dele em relacionamento entre eles e com o seu Criador. Portanto, nós podemos dizer também que o sétimo dia, que o Shabat que o Eterno criou e deu para o homem, esse dia é como um santuário, porque ele santificou. Em hebraico diz que ele
transformou esse dia num dia santo, um dia sagrado, separou esse dia especial para que o homem se relacionasse com ele. Então, nós dizemos que o Shabat é um santuário no tempo, para que nesse dia o homem se voltasse para o seu Criador. Antes que existisse um templo ou um santuário no espaço, o Eterno já havia dado um santuário no tempo para o homem e para a mulher, para a humanidade. Nós vemos no primeiro versículo de Gênesis que antes que existisse todas as coisas, antes de criar todas as coisas, o Eterno já existia na eternidade. Como diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Elohim, tu és o Criador, tu és Deus. Ou seja, antes da criação, o Eterno já existia. Ele vem criando em 6 dias todas as coisas e no 7º dia ele dá esse dia para que o homem se volte para ele na eternidade, se volta para aquilo que é eterno. A raiz hebraica da palavra Shabat, nós também encontramos essa raiz no verbo shuv, ou lashuv, voltar, retorno, da onde vem a palavra techuvá, arrependimento. Ou seja, o Shabat é um retorno para Deus, é um retorno para o Eterno. Quando se cessa de fazer aquilo que é corriqueiro dos 6 dias da semana, quando o homem produz, quando o homem cria, quando o homem trabalha, ele cessa o trabalho, ele cessa de criar, como o Eterno também cessou de criar nesse dia, e ele dedica esse dia para se voltar para o Eterno e para o seu semelhante, para a família. Por isso dizemos que é um dia do relacionamento, é um dia da família, é o dia de nos voltarmos para as coisas da eternidade. Então vemos que o 7º dia foi o dia separado, santificado. Santificado significa separado, que o Eterno abençoou, separou, santificou e deu para o homem como um presente, para que nesse dia ele se relacionasse com o seu Criador. Antes mesmo de o homem pecar, antes mesmo de o homem iniciar a trabalhar no 1º dia da semana, o Eterno já havia dado o Shabat para o homem, como sendo um santuário no tempo. Por isso que mais tarde nós vemos que antes de Moisés receber as instruções para construir um tabernáculo, o Mishkan, um santuário para o Eterno, ele já havia dado o Shabat para o povo de Israel. Ou seja, antes do santuário terrestre, nós temos o santuário no tempo, o Shabat. E assim como nós temos o 7º dia como sendo o Shabat, essa festa semanal, nós também temos os 7 Shabats anuais, conhecido como as 7 festas bíblicas, que nós veremos mais adiante. E nós também temos o ciclo de 6 anos, sendo o 7º ano o ano sabático, conhecido como ano Shemitah. A cada ciclo de 7 anos, nós temos 49 mais um, que é 50, o ano do jubileu, também um Shabat. E temos também o ciclo milenar, quando nós conhecemos do ano 0 ao ano 6.000, nós temos os 6.000 anos da qual a criação vai trabalhar. E dos 6.000 aos 7.000, nós temos o último milênio, conhecido como o milênio sabático, a era messiânica, também mencionado em Apocalipse como o milênio, os 1000 anos, quando o Filho de Deus, quando o Messias, o Mashiach, reinará aqui na Terra, no reino milenar, no reino messiânico. É conhecido então como o milênio sabático. Ou seja, o milênio, e nós temos no final da Bíblia, no Apocalipse, nós temos o reino eterno. Nós temos a eternidade futura com Deus, que lá no livro de Hebreus ele menciona: resta-nos ainda um Shabat, resta-nos ainda um descanso, falando ele do descanso eterno que nós teremos com o nosso Mestre, com o nosso Messias na eternidade. Então, ou seja, o Shabat semanal, ele aponta para a eternidade. Por isso que ele não tem entardecer e nem amanhecer. Ele está falando ali que nós saímos do tempo cronológico, do tempo contado, do corriqueiro, do nosso dia a dia, do tempo humano,
e nós entramos na eternidade. E está apontando para o descanso eterno. Quando o Eterno tira o povo de Israel do Egito, o povo de Israel estava escravizado por Faraó, não tinha descanso, trabalhava de sol a sol, todos os dias da semana. Não existia o conceito de Shabat, de descanso no calendário egípcio. O povo era escravizado. O Senhor tira o povo dele do Egito com um braço forte. Nós conhecemos aí como a saída, como o êxodo do povo de Israel do Egito. E uma das primeiras coisas uma das primeiras instruções que o Eterno vai dar para o seu povo é a instituição do Shabat. Depois, no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 23, quando o Eterno institui as festas, as solenidades, a primeira solenidade, a primeira festa bíblica instituída por ele será o Shabat. A palavra portuguesa sábado, o nome da semana sábado, vem dessa origem Shabat em hebraico. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, quando falamos das origens pagãs dos nomes da semana, nós temos em inglês, por exemplo, Saturday, dia de Saturno. Porém, já no português, espanhol, as línguas neolatinas, nós temos sábado, que vem de Sabatum, no latim, que tem origem em Shabat, no hebraico, que é o nome correto, o nome bíblico para o dia sétimo, o sétimo dia da semana. No versículo 3 de Levíticos 23, o Eterno diz que 6 dias trabalharás, mas no sétimo é o sábado do Senhor, é o Shabat do Senhor, o Shabat de Adonai, ou seja, a primeira festa das instituídas pelo Eterno exatamente é a festa de Shabat, a festa semanal. Quando Moisés recebe a Torá no Monte Sinai, ele recebe as 2 tábuas da lei, conhecida como os 10 mandamentos. O 4º mandamento será: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do Shabat para o santificar. Zahor et Shabat em hebraico. Lembra-te desse dia, ou seja, o Eterno estava lembrando o povo de Israel para que lembrasse desse dia, o dia da criação, desde a criação. Desde a criação, quando foi instituído o Shabat. Na lei, nos 10 mandamentos, nós temos o 4º mandamento como sendo lembrar-se do Shabat, guardar o Shabat. Já em Deuteronômio, no 5º livro da Torá, Deuteronômio conhecido como Devarim em hebraico, no capítulo 5, quando Moisés estava repetindo a Torá para a nova geração que nasceu no deserto, antes de conquistarem a terra prometida, a Eretz Israel, ele repetiu as leis, as instruções. E nós temos ali no capítulo 5 as repetições e o mandamento do Shabat, do sábado, ele está registrado como guarda o Shabat. Deuteronômio 5, verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar. Já lá em Êxodo, no capítulo 20, nós temos lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do Shabat. E em Deuteronômio nós temos guarda o Shabat. Por isso que até hoje o povo de Israel, quando inicia o Shabat, se acende 2 velas, uma falando do guardar o Shabat e outra de lembrar-se do Shabat. Portanto, como vimos até aqui, o Shabat, além de ser um tesouro, um presente do Eterno para a humanidade, ele também é um refrigério. Por isso que o nosso Senhor Jesus, nosso mestre Yeshua, ele disse: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, o Shabat foi dado para o homem como um dia, como um presente, como um dia de refrigério, como uma festa semanal, como um dia de relacionamento entre a família, entre aquilo que é eterno, um dia de relacionamento com o nosso Criador, para lembrarmos da grande obra da criação, do dia que o Eterno criou o Shabat e nos deu para se relacionar com o homem. Porém, através dos tempos, o homem mudou aquilo que era um refrigério, aquilo que era uma festa, aquilo que era um presente, mudou para algo pesado. Os religiosos, na época de Jesus, fizeram do sábado um peso tal
que o próprio Senhor os exortou e disse que o homem não foi feito para o sábado. Era tão pesado a carga para o sábado, com vários mandamentos, a qual os rabinos haviam criado como uma cerca ao redor da Torá, ou seja, para que o homem não quebrasse o mandamento do Shabat. Eles criaram outras leis humanas para que o Shabat não fosse quebrado, para que o homem evitasse de quebrar o mandamento do Senhor. Mas se tornou um peso tal que já não fazia mais sentido a origem do Shabat, o propósito para que o Shabat foi criado. E o Senhor Jesus veio para corrigir, para cumprir com aquilo que o Eterno havia planejado e havia implantado desde o princípio. Por isso que Yeshua vai falar que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, para o Shabat. Portanto, o mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 8, lembra-te do dia de sábado, lembra-te do Shabat, exatamente para nos lembrarmos da criação e da obra da criação feita pelo nosso Senhor. E também para lembrarmos do nosso Senhor, para lembrarmos dele nesse dia. Portanto, o Shabat também é um memorial da criação. E além de memorial, ele também é um dia de comunhão com o nosso Criador, com a família, com os homens. É um dia de comunhão, de alegria, de festa, e também é um dia de descanso, lembrando que o povo de Israel foi escravo no Egito e que esse dia deve ser celebrado também como um descanso das obras semanais, assim como o Senhor também descansou do seu trabalho. E como disse o escritor aos Hebreus, resta-nos ainda um Shabat, resta-nos ainda um descanso eterno. Então o Shabat nos lembra da criação, nos lembra da escravidão do Egito e nos lembra que ainda nos resta-nos um Shabat, que ainda temos um descanso eterno. Quando naquele dia o Senhor dirá: vinde bendito meu Pai e entrai no descanso eterno. Portanto, o Shabat é uma bênção para o homem. Ele foi criado com o propósito de ser uma bênção, ser um dia de festa, um dia de alegria. Ele também é um sinal entre Deus e o seu povo. Ot, em hebraico, um sinal que o Eterno deu. Ou seja, mesmo que não existisse um tabernáculo, um templo físico, o Shabat é um santuário no templo. Nós vemos durante a história, quando o povo de Israel foi perseguido, que o Shabat manteve a tradição, a língua, os costumes, manteve o povo unido entre eles, entre as famílias, mesmo quando não podiam ir às sinagogas, ao templo que foi destruído, mas o Shabat manteve a essência do povo de Israel, a essência do povo de Deus, e por isso que o Shabat é um símbolo, é um sinal entre o Eterno e o seu povo. Vimos então que o Eterno instituiu o Shabat, o sétimo dia, como o dia santo, o dia sagrado. Mas como que nós chegamos ao domingo como dia sagrado? Como que Jesus deu continuidade à aplicação desse dia sagrado? Como que o Novo Testamento vai trazer para nós? Nós vemos nos evangelhos muitas histórias, até mesmo mal entendidas por muitos, quando Yeshua curou no sábado, quando Jesus curou no sábado, quando os seus discípulos colheram espigas no sábado, e vários outros episódios que muitas vezes, vários outros trechos do Novo Testamento que nos deixam na dúvida se o Senhor mudou o dia de sábado para o domingo ou se manteve o sábado como o dia do Senhor. No próximo estudo, nós continuaremos estudando o que diz o Novo Testamento sobre o Shabat, sobre o dia do Senhor, e também veremos na história da igreja, na história do cristianismo, como foi mudado e foi trazido para o domingo como sendo o dia do Senhor. Nós sabemos que domingo vem do latim dies Dominicus, dia do Senhor. Porém, já vimos até aqui que o dia do Senhor na Bíblia, até onde vimos hoje, o dia do Senhor é o sétimo dia, o Shabat, o sábado. No próximo estudo, então, continuaremos estudando sobre esse tema tão importante que faz necessário entendermos as origens da nossa fé, entendermos o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor.
Encerramos então aqui mais esse estudo bíblico. E se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, as suas dúvidas, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as atualizações. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br